Olá pessoal, de volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, Carlinhos? Tudo Ricardo, em paz? vou trazer aqui um assunto que ele tem permeado as discussões, tanto em Brasília, quanto no Brasil, quanto no mundo inteiro, que é a questão da regulação das redes sociais, né? Se ela deve ou não ser regulada. Isso descamba naquele discurso de, não, se você regular as redes sociais, você vai infligir na questão da liberdade de expressão / opinião das pessoas. É um assunto que polarizou, como tudo no Brasil, né? Polarizou. As hostes bolsonaristas seguraram essa questão contra a tal da PL, da regulação das redes sociais. O governo entrou na defesa de maneira meio atabalhoada, com alguns erros, mas o cerne da questão é o seguinte: você é a favor da regulação das redes sociais, algum tipo de regulação das redes sociais? Eu já confesso que eu sou favorável a algum tipo de regulação. Eu queria que você explicasse isso. Olha, eu também sou. Até tem uma questão óbvia de origem aí, que todos nós precisamos da lei para nos proteger de nós mesmos, né? Eu vou lembrar aqui a história do cinto de segurança, né? Que evidentemente veio, né, a trazer mais segurança e evitar mortes, né, nas estradas e nas cidades. Você tem a lei seca, né? E para mim tem que ser zero mesmo, né? E você já ouviu muita gente dizer, olha, mas se eu tomar 2 chopes eu não fico embriagado. Tudo bem, mas você não pode fazer uma lei para fulano que toma 2 chopes e fazer outra para fulano que toma 10. Isso não existe. Mas vamos lá, precisa sim ter uma lei. Existe hoje, de novo, e mais uma vez, eu não gosto nem dessa expressão, mas ela, de fato, ela é precisa nesse caso. Há uma guerra de narrativa, né? A PEC da censura. Não tem PEC da censura. Eu brinco, digo, isso é o remédio para conter a loucura. É interessante, nas redes sociais, tudo pode acontecer, tudo pode ser feito sem punição nenhuma. Ora, isso não existe. Todo país tem uma Constituição, todo país tem uma legislação para tudo. A PEC da censura, como eles dizem, que é da regulação das redes sociais, nossa, que está, enfim, na iminência de ser votada, ela é baseada na lei da União Europeia sobre o tema. É praticamente a mesma coisa, nos pontos fundamentais. Inclusive daquela história do dever de cuidado. O que é dever de cuidado? É a obrigação que as plataformas têm de não permitir que o ódio prospere ali dentro. A incitação à violência, à morte. Você acha que é correto um jogador de voleibol, ou seja quem for, né, ou uma deputada federal, com uma arma na mão ou com uma imagem de uma arma, dizer, você mataria o presidente da República? Absurdo, né? Pois é, e não acontecer, não, isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, não, gente. Não. Outra coisa, a legislação, a que está sendo proposta, ela proíbe, por exemplo, que você atente contra a saúde pública. E atentou-se no Brasil de forma absurda, estupenda, contra a vacinação da Covid. Quantas pessoas poderiam estar aqui entre nós, ou seja, ter sobrevivido se tivesse se vacinado? Quantas vezes você ouviu a história de alguém que não se vacinou porque acreditava, né, que a vacina transformava a pessoa em jacaré? Se não um jacaré, que isso enfim, termina sendo uma caricatura, né? Pois é, eu conheço, eu já falei sobre isso, um médico que morreu, um profissional da melhor qualidade, que morreu porque não se vacinou, pegou Covid, não se vacinou ele, não se vacinou a esposa, que também quase morre, e que poderia estar vivo. Não posso garantir que ele estaria, mas a chance de sobrevivência seria muito maior se ele tivesse vacinado. E ainda bem que a mulher dele conseguiu sair do quadro, mas passou muito mal, UTI, entubada, etc. e tal. Ou seja, esse tipo de informação, de fake news, de mentira, de atentado contra a saúde pública, precisa sim ser evitado. E as plataformas precisam ser punidas por isso. Que história é essa? E eu não tenho nada a ver com isso. O conteúdo que está lá, eu não tenho responsabilidade. Peraí, você é o quê? O dever de cuidado, que é assim que se chama na lei da União Europeia, estabelece que eles têm, sim, a obrigação de zelar pelo conteúdo que eles estão veiculando.
Eles não conseguem fazer isso com tantas outras coisas. Porque... Com a nudez, com a... né? Pois é, por que não consegue fazer... Contra o nazismo. Contra o nazismo. Sites de nazistas, né, que prosperam, né, nas redes sociais. E, veja, ó, você tem crianças e adolescentes que têm acesso a isso. Hoje as consequências estão no mundo todo. E por isso que a União Europeia tem tomado providências no sentido de banir, inclusive, se for necessário, as plataformas. Eu vi essa semana, a Inglaterra está em discussão de uma lei, está em iminência, né, de aprovar ou aplicar uma lei que proíbe o WhatsApp criptografia, né? Criptografar as mensagens que estão ali. Não, isso é um absurdo? Não, porque eles estão tendo dificuldade de fazer algumas investigações em função disso. É preciso que a sociedade se proteja, inclusive dela própria. Evidentemente, quem publica fake news não é só criminoso. Quantas pessoas que, de boa fé, recebem uma mensagem e replicam, repassam, né, para outras pessoas, acreditando que aquilo é verdade. Eu já contei um caso que pode parecer absurdo, mas para mim ele é bastante emblemático, de um funcionário de uma farmácia, onde eu estive, e que me abordou, perguntou o que é que eu achava do protocolo do fim do mundo, do tratado do fim do mundo, do apocalipse, do tratado... O que é isso? Ele disse, não, o tratado que a Organização Mundial de Saúde assinou com a ONU. Eu digo, onde foi que você viu isso? Não, é porque no nosso grupo de WhatsApp a gente recebe muita informação sobre isso. Isso é um absurdo, gente, isso é um crime. Você está ludibriando uma pessoa que não tem muito acesso à informação e se acostumou a receber as informações pelo celular. Todo mundo tem um celular. E, evidentemente, a gente pode fazer 1000 recomendações, sempre questione, sempre... Mas isso a gente sabe que não acontece dessa maneira. É impressionante esses grupos de WhatsApp. Não acontece com pessoas que a gente imagina que sejam mais bem informadas, né? Que recebem esse tipo de informação e repassa. Imagina uma pessoa humilde, né? Que está ali recebendo, trabalhando o dia todo num balcão de farmácia e recebe informações pelo WhatsApp, se assusta com isso, mas termina acreditando, porque aquilo vem insistentemente. E a gente sabe que a inteligência artificial trabalha muito nisso. Se você recebe esse tipo de informação, você vai receber muito mais. É engraçado essa história da inteligência artificial. Ninguém imagine que as empresas ou as plataformas, elas não ganham absolutamente nada com isso. Ganham muito. Um dos pontos, inclusive, da legislação seria, e já tiraram, né, a cobrança, né, do conteúdo. Mas na Europa se cobra pelo conteúdo jornalístico que eles veiculam. Agora, engraçado, eles se adaptam, vou ter que se adaptar à legislação da União Europeia e a do Brasil não. Pois é. Que é praticamente a mesma. Por quê? Isso aqui é terra de ninguém? É uma colônia, né? Onde aqui tudo pode, né? Diz que vai ser uma PL auxiliar, enfim, não dá para entender. A história da guerra de narrativa me lembra muito o referendo das armas. Né? Sim, exatamente. Em 2005, se você lembrar, trabalhou-se muito a turma, né? Armamentista e as empresas de indústria, né? A indústria de armas, diziam, olha, querem tirar um direito seu. Né? O direito de ter uma arma. Quem é que tem direito de ter arma? Quem tem dinheiro para comprar arma? Eu brincava, falei muito isso na época do governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro defende tanto, né, que a população não vive armada, por que ele criou um bolsa-pistola? Porque quem tem arma é quem pode pagar por uma arma. Né? São as pessoas de bens. Não são as pessoas de bens, as pessoas de bens que podem comprar. O que o cara vai fazer com 11 fuzis numa casa? Não, eu tenho o seu colecionador, 11 fuzis, não sei quantas pistolas... enfim, bala de tudo que é armamento. Para que isso? Você vai para uma guerra, o cara se sente seguro porque tem aquilo em casa, o que termina sendo uma grande e monumental bobagem. Fato concreto, precisa ter regulação. Eles sabem, os donos de plataforma, que são hoje as maiores fortunas do mundo, né? Exato. As maiores fortunas do planeta. 5 ou 6 pessoas, né? Pois é, exatamente. Que detém monopólios. São monopólios. A história do Google é interessante. O Google paga $1 bilhão por ano à Apple para que ela mantenha o seu buscador, né? Nos seus equipamentos. $1 bilhão por ano. Engraçado. No entanto, o que eles acessam, que são os conteúdos jornalísticos ou de livros, etc., eles não pagam um centavo por isso, por quê? 96%
da população usa o Google para buscas. Pois é. Isso é um monopólio. É monopólio Ou não é? completamente, mas é monopólio o Google. Todas elas são monopólios, né? Todas elas. O YouTube é monopólio. Ou seja, não é apenas um equipamento que democratiza a informação. É uma fonte de bilionários ou trilionários, que é o que essa gente é. E não quer concorrência. Para você ter ideia, sempre que surge o startup, né, nessa área do Google, eles compram. Mais de 200 apareceram ali no Vale do Silício e já compraram todas. Eles não permitem que ninguém bote a cabeça, porque para eles interessa só o monopólio. A Amazon é um monopólio. É a maior livraria do planeta, é um monopólio. E eles forçam o preço para baixo. Vamos lá, eu particularmente adoro livro. Sou enfim, um comprador quanto mais de livro, porque gosto, faz parte da minha vida, do cotidiano. E a Amazon me propicia, inclusive, isso. Só que eles não permitem que haja um concorrente nessa seara. E eles pressionam autores, pressionam editoras, e elas vão sumindo, desaparecendo. E as livrarias vão fechando, a gente tem visto. São as consequências disso, o efeito colateral, né? Por mais que a gente ache que é bom, e é bom, efetivamente, você vai pegar um celular, um equipamento de computador, e você acessa e você vai encontrar o conteúdo que você quer. Agora, o autor não recebe nada por isso. Absurdo isso. E por que eles recebem? Gente, em 2006, um sujeito chamado Andrew King, esse cara é um dos pioneiros do Vale do Silício, escreveu um livro extremamente interessante, O Culto do Amador. Tudo o que acontece hoje, ele já previa. E aquela época, eu estou falando, eu li esse livro em 2007, ele já defendia a regulação, exatamente por conta do perigo que isso ia ser para crianças, adolescentes e mesmo para os adultos, né? Eu citei o caso aqui do protocolo do fim do mundo, né? O tratado do Apocalipse. Loucura, pois é, veja só, ele já defendia isso, e era um cara que estava ali. Ele foi para lá, a ideia era... Ele foi um dos fundadores da Wikipedia, né? Wikipédia, né? E depois viu que aquilo degringolou, né? De uma forma em que, inclusive, o amador tomou conta. E ele perguntava, para onde vai a produção artística, a produção intelectual, a produção jornalística? Eles vão ficar com tudo e não vão pagar por nada, que é o que eles fazem efetivamente. Esse é um aspecto. Negócio, é um negócio para eles, e para o resto não. Quer dizer, a população, eu estou recebendo essa informação de graça. Não, gente. Ele vende o seu dado, eles vendem, né, os seus dados para as empresas de comércio. Se você procurar um produto para adquirir na internet, eu quero uma camisa, ou eu quero uma bolsa. Ou um ar-condicionado, vai ficar infestado. Vai ficar infestado. Eu lembro que tem uma história engraçada que aconteceu comigo. Era uma matéria sobre... Eu coloquei lá no Google, fratura, era fratura política, em algum lugar, não me lembro mais o que. Aí, resultado, eu vi a matéria, acessei a matéria, e depois começaram a vir matérias, ou propaganda, né, de hospitais ortopédicos. Porque tinha fratura, era fratura. Ou seja, a inteligência artificial também é burra. Ela é inteligente para o dono, porque o faz cada vez mais enriquecer. Esse é um assunto que eu acho fascinante, Ricardo. Acho muito interessante a gente ter tocado. Naturalmente... Se você me permite, só uma observação, é interessante, né? Quando se processa um jornalista, se processa também o veículo que ele trabalha. Né? Exato. Se você processar... se você processa alguém que publicou alguma coisa na rede social, a plataforma pula fora, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tem sim. A gente já foi processado por comentário de internauta, pra você ter ideia. Eu já fui processado 13 vezes por comentário de internauta. Só por comentário foram 13 vezes, de uma vez só. É isso, Ricardo. Então, agora para a nossa dica cultural, né, que a gente apresenta toda semana, e eu vou trazer um livro, Ricardo, de um jornalista chamado André Baczynski, crítico musical da Folha. Ele trouxe um livro chamado Pavões Misteriosos. Pavões Misteriosos é a música do Ednardo, e ele fala do Ednardo nesse livro, fala do pessoal do Ceará, que você já trouxe aqui em outras vezes, e é um livro que estava esgotado. Ele fez uma nova edição com novas entrevistas. Aí trouxe o Benito de Paula, Guilherme Arantes, um livro sobre o cenário da música pop brasileira no início da década de 80, final da década de 70. Aí ele fala sobre o Nelson Ned,
que lotava estádios no início da década de 80. No México, no Brasil, na Argentina, que talvez seja o primeiro músico brasileiro a fazer sucesso na América do Sul, né, na América Latina. Ele cantava em inglês, em espanhol e tudo mais. É um livro muito interessante. Vozeirão, né? Vozeirão, né? André Bacinski, Pavões Misteriosos. E a sua, Ricardo? Qual é a sua dica? E tudo passará. Exatamente. Veja só, a minha dica, já que tratamos desse tema, né, é um livro do jornalista Frank Foer. Ele escreveu um outro livro que eu gosto muito, que é o Futebol, Como o Futebol Explica o Mundo. E esse aqui, O Mundo que Não Pensa, é exatamente sobre as plataformas. Como elas nasceram, né, sob o signo da liberdade, para depois chegar ao signo do monopólio, que elas são hoje grandes monopólios. E como elas atuam para não permitir que haja nenhum concorrente em cada área específica. WhatsApp, Facebook, YouTube, todos eles, e Amazon também, né, controlam absolutamente as áreas de atuação. E fazem isso da maneira mais simples, com grana, objetivamente. Daí a construção dessas grandes fortunas. E vale a pena ver como é que essa gente atua. Essa aí me interessou muito. Né? Da liberdade e igualdade que não existem efetivamente, não é por causa delas que vai existir, para monopólio, que é o que de fato elas são. O Mundo que Não Pensa, a humanidade diante do perigo real da extinção do Homo sapiens. Frank Foer. Vale a pena. Perfeito, Ricardo. Esse aí vai entrar na minha lista. O tema que, para mim, é palpitante. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado a todos.